Fala galera do canal em 1912, me chamo Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre Santos 1, Fluminense 1. Bom, antes de tudo, seremos honestos, eu não assisti a partida, eu sabia que o jogo ia ser às 6 e pouco, né? Mas eu preferi não assistir o jogo. Quis bater uma bola aí com o pessoal, a galera, então eu fiquei batendo uma bola e eu só fui aparecer, né, nem assistir, né, só pela acompanhar assim pelo Google, né, não ativar o placar, bem no fim do jogo. Na verdade, eu saí do futebol no início do segundo tempo, no início do segundo tempo, eu comecei a jogar às 4. Saí no início do segundo tempo, mas eu acredito que eu não perdi nada. Foi uma partida que, pelos números, eu acho que os números enganam algumas coisas, né? Porque o Santos ultimamente na Vila vem perdendo muitos pontos. Beleza, ganhou os dois dos 3 últimos jogos, né? Contra Coritiba e depois contra o Corinthians. Mas quando pegou uma equipe mais forte, né, ou uma equipe que está mais encaixada, teve dificuldade, saiu perdendo e teve dificuldade para empatar. Só empatou também muito pela expulsão do Nino, uma expulsão infantil. Mas, bom, esse jogo ficou marcado por ser a última partida, né, do Cuca. Infelizmente, a mãe dele e eu acho que outro parente dele, né, um dos parentes deles, do Cuca, está passando por alguns problemas dessa doença que está aterrorizando ainda todo mundo. Tem a vacina, mas ainda não chegou para todo mundo, então a gente fica no aguardo. O Cuca também, em 2018, saiu por problemas de saúde, né? Depois de um tempo ele foi reaparecer no São Paulo, depois saiu de São Paulo novamente. Mas, bom, o trabalho do Cuca no Brasileiro foi um trabalho médio, trabalho mediano, mas a gente sabe, por tudo que passou no início da temporada, o Santos está em 8º colocado. O Cuca saiu do Santos, deixando o Santos com a 8ª colocação. Acredito que é mais do que a gente esperava, né? A gente sabe que o time do Santos é um time muito, muito bom mesmo. Um time que está aprendendo a ser competitivo, um time que tem muita vontade de jogar. Lógico que esses meninos vão oscilar bastante ainda, mas essa temporada foi uma temporada que eles mostraram o seu valor. O Santos não tem um elenco grande, né? Não tem um elenco que você pode suprir algumas peças, como por exemplo, o Santos tem que improvisar lateral esquerdo, porque não tem um substituto ainda para o Felipe Jonathan. O Santos tem 2 laterais direitos, só que um já está na casa dos 30 e poucos anos. O corpo vai, com a medida que vai passando os anos, o corpo vai exigindo um pouco mais, né? E o Madison ainda ele tem alguns problemas para manter uma constância, né? Então o Santos precisaria de um reforço tanto para a lateral esquerda quanto para a lateral direita. Bom, primeiramente, o Santos não pode contratar, então teria que ver uma solução caseira, uma solução da base. Bom, um cara que entrou, jogou bem algumas partidas foi o Wagner Leonardo, o Palha. Acredito que nessa temporada que vai iniciar agora em 2021, ele terá mais oportunidades. A posição de ofício dele é zagueiro, né? Mas como ele fez esse papel de lateral esquerdo e teve um bom desempenho, ele pode ir se adaptando para jogar a outras posições, ser um polivalente, né? E assim ajudar o Santos ao longo dessa temporada, porque vai ser muito desgastante. O calendário do futebol brasileiro é um absurdo, né?
Ainda mais quando você tem um cara da CBF, um cara importante da CBF ele falando do Palmeiras que o Palmeiras jogou muitos jogos porque quis ganhar tudo, né? Ou seja, ele quer, para eles, já que para o Palmeiras jogar menos jogos, ou para qualquer time jogar menos jogos, você tem que desprestigiar o campeonato da própria CBF. Então, sei lá, o futebol brasileiro tem uma administração muito varziana. Você vê erros de arbitragem com VAR, você vê erros de arbitragem normal, você tem VAR parando, você tem expulsões ridículas, você tem declarações estapafúrdias, mas esse é o futebol brasileiro, né? Infelizmente, isso não é novidade e, sei lá, isso às vezes deixa que a gente pare de torcer ou pare de ligar para certos campeonatos e vai pagar pau mesmo, futebol europeu. Porque futebol europeu, o time que tá lá jogando, você não perde nem ganha. A gente vê as estrelas, é um futebol legal para quem gosta de futebol bonito de se ver, muito competitivo e você não vê tantos erros assim, né? Mas voltando ao jogo, como eu falei, eu não assisti o jogo, então tudo que eu falar aqui vai ser baseado no achismo. Pelo que eu pude perceber assim, eu tava vendo pelo Google, né, pelo estatísticas, até determinado tempo do jogo, por exemplo, no início do segundo tempo ou até um meio do segundo tempo, o Santos não tinha finalizado a gol com perigo, né, pelo que eu vi do Google, não assisti o jogo. O Santos novamente fez uma partida apática, jogou para o gasto, né? Você vê como que o Soteldo é um jogador extremamente importante para esse time do Santos. É um jogador diferenciado. O Soteldo é um cara que não vai te entregar muitos gols, mas ele é um cara que pode desequilibrar. E ele não estando 100%, ele foi fundamental na partida contra o Corinthians e deu assistência novamente para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense é uma equipe encaixada, é uma equipe também como o Santos, jovem, e se adaptaram fácil a essa filosofia que foi implementada. E eles também estão sem técnico, né? Pelo que eu pude ver, eu não acompanho o Fluminense. E só perderam por conta de uma expulsão infantil do seu jogador, do Nino, que foi discutir com o juiz em um lance bem simples e bobo, né? O Santos não tem nada a ver com isso. O Soteldo foi lá, aproveitou as oportunidades, gol. Do Jean Mota, né? Bom, o Jean Mota é um jogador muito criticado com razão. E você vê, tipo assim, bom, eu fazer um gol, cara, um gol ainda importante. Isso não significa que o cara tem que ser titular na próxima partida. Mas isso é importante porque o Cuca já tinha falado que o Jean Mota, ele não estava bem psicologicamente. Aí ele perdeu o gol contra o Fortaleza, quando um gol de pênalti, né? E novamente deixou ele um pouco para baixo. Ele é um jogador que não vem sendo regular, né? Mas quem sabe aí com esse gol, isso dá uma moral para ele e ele volte a, sei lá, manter uma média regular. O Santos, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não garantiu a sua vaga para pré-Libertadores, porque depende aí do resultado contra o Goiás e Bragantino, né? A gente espera que, não sei, se empatasse o Santos já vai direto. De verdade, eu tô, tipo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que eu não vejo graça alguma, entendeu? Um campeonato que eu menosprezo de verdade, porque se você, olha aí, o jogo que era para decidir o campeonato, hoje entre Internacional e Flamengo, o jogo mais importante dessa competição, teve erros de arbitragem, eles não levaram o troféu lá pro Maracanã,
para quem sabe o Internacional ganhasse, né? E é sempre isso. Mas o Inter também não pode ficar com esse chororô, porque na partida contra o Vasco teve um problema no VAR e ninguém falou nada também. Então a gente não pode, só porque me convém eu vou proteger e quando não me convém eu vou chorar. Entendeu? O torcedor é muito passional e tem essa, né? Então não pode falar que foi uma vergonha. Vergonha foi o que aconteceu, acho que vergonha mesmo foi o que aconteceu contra o Vasco lá, entre Internacional e Vasco. Então, sei lá, cara, o Campeonato Brasileiro pra mim é bem nada a ver. Porque é pontos corridos. Você torna o campeonato mais, sei lá, pelo meu entendimento, eles cancelaram o futebol do mata-mata para tornar mais justo. Mas a partir do momento que você deixa mais justo, que é pontos corridos, bom, você tem equipes que não têm o mesmo poder financeiro, equipes muito conturbadas, e o campeonato às vezes, cara, se você for ver uma constância do campeão, é sempre campeão, times que já ganham há um tempo, né? Só agora que o campeonato tá tendo aí um certo equilíbrio, pareceu um determinado momento que ninguém queria ganhar, aí veio o Flamengo agora sendo líder pela primeira vez. Mas é aquela coisa, se fosse o mata-mata novamente, você ia tornar algo mais competitivo, com certeza ia dar mais audiência e você, sei lá, o torcedor ia ter mais, todos os torcedores iam ter mais vontade, né, de participar. Se o campeonato fosse de mata-mata e terminasse hoje a fase de classificação, o Santos estaria classificado em último lugar e poderia também realizar o feito que foi em 2002. Mas essa realidade já não existe mais. Passado que fica guardado na memória. Valeu, pessoal.